Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o magnetismo. Para isso, vamos entender um pouco sobre as suas origens. As primeiras constatações sobre o magnetismo foram observadas na Magnésia, localidade da atual Grécia. Então, aqui nós temos o mapa da Grécia e dentro desse mapa temos aqui destacada essa localidade chamada Magnésia. Como a gente já percebe, o nome magnetismo se assemelha muito à Magnésia. E realmente eles têm tudo a ver, né? O que é que tinha nesse local que fez dar início à constatação dos fenômenos magnéticos, né? Lá existiam pedras com propriedades atrativas, denominadas atualmente de magnetitas. Então, alguns objetos naturais, pedras, tinham poderes, tinham propriedades atrativas, conseguiam atrair alguns objetos metálicos. Essas pedras formadas por certo óxido de ferro são chamadas hoje de magnetita. Então, a palavra magnetismo homenageia essa localidade e se refere de forma geral aos fenômenos que se assemelham ao comportamento da magnetita, tais como os dos famosos ímãs. Então, hoje em dia, os ímãs são usados de diversas maneiras, inclusive nas nossas residências, como os ímãs de geladeiras, e até mesmo dentro dos meios de transportes, né? O magnetismo é utilizado, por exemplo, em alguns trens, o maglev, por exemplo, como foi colocado no vídeo anterior. Falando nos ímãs, vamos ver aqui alguns tipos de ímãs. Os ímãs podem ser classificados em dois tipos principais: naturais, como já foi falado, o da caso da magnetita, são encontrados na natureza. Então, na própria natureza já possui essa propriedade de atrair os objetos metálicos. E podem ser também artificiais, ou seja, criados pelos homens, e dentro dos artificiais nós vamos encontrar alguns grupos. Um deles são chamados de ímãs permanentes, que são os ímãs comuns em aparelhos de som, por exemplo, em os ímãs da geladeira, porque eles são permanentes, porque ele mantém a capacidade magnética mesmo após a imantação. Todos os ímãs artificiais são fabricados por processos de imantação. Se após a imantação aquele objeto continuar com suas propriedades magnéticas permanentemente, ou seja, para sempre, então ali você tem um objeto chamado de ímã artificial permanente. Há algumas circunstâncias que fazem com que esses ímãs permanentes percam temporariamente a sua propriedade magnética, que é, no caso, atingir temperaturas elevadas ou até mesmo pela ação do que mais à frente a gente vai chamar de campos magnéticos, certo? Então, entre os ímãs artificiais temos os permanentes e temos também aqueles chamados de temporário. Aqui no caso exemplificado, nós temos aqui um ímã em forma de ferradura que está aqui com alguns clipes grudados. Vamos ver um vídeo também que vai demonstrar o porquê que esses ímãs são considerados ímãs e porquê são considerados temporários. Vejamos aqui então o caso desse garoto. Observe que os clipes de papel não têm nenhum poder magnético, apesar de eles serem metálicos, porém, na proximidade de um ímã, a gente nota que eles conseguem ter um poder atrativo. Observe que um clipe gruda no outro, então significa que os próprios clipes passam a ser pequenos ímãs, né? Só que a partir do momento que o garoto tira o ímã, eles perdem essa propriedade, por isso que eles são chamados ímãs temporários. Então eles são chamados de ímãs temporários porque eles mantêm a capacidade somente sob a ação de outro ímã. Nesse caso daqui da figura e do vídeo, nós temos aqui como um ímã permanente, esse daqui, ó. E os objetos aqui passam a ser ímãs temporários, os clipes, porque eles passam a adquirir uma capacidade magnética devido à ação de outro ímã. Isso temporariamente, né, como o nome diz. E por fim nós temos os chamados eletroímãs. Vamos ver também no vídeo a ação de um eletroímã. Então esse vídeo mostra pra gente um eletroímã sendo usado num ferro velho. Então se ele é eletroímã, obviamente ele utiliza em seu funcionamento eletricidade, por isso que diz o nome eletroímã. Como a gente observa aí, ó, ele vai fazer grudar alguns objetos metálicos, facilitando assim o trabalho do ser humano, né? Para não precisar estar tendo contato direto com esses elementos, nem estar carregando, porque são elementos pesados. Então a gente observa aí a ação de um eletroímã, um ímã obtido a partir de eletricidade. Essa questão dos eletroímãs nós vamos estudar de modo mais específico em momento posterior,
devido à ligação com a eletricidade, mas por enquanto nós podemos entender que eles existem e funcionam por meio de condutores submetidos a correntes elétricas, né? Então, quando envolver corrente elétrica, nós temos aí então um eletroímã. Então, os ímãs de forma geral podem ser naturais e artificiais. Os artificiais permanentes, temporários ou eletroímãs.